Amém, queridos irmãos, chegamos à quarta-feira, terceira semana. Nessa terceira semana, o título geral é A Degradação e a Restauração da Igreja. O título da quarta-feira, Limpos e Entrelaçados pela Palavra Profética. O versículo, João, capítulo 15, versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, pela palavra que o Senhor tem nos falado. Essa palavra nos limpa, essa palavra nos santifica, essa palavra nos alimenta e também nos dá a direção. Fala conosco, Senhor, a cada dia, pois a Tua palavra também nos transforma, nos leva a fazer a Tua vontade. É através da Tua palavra que nós estamos sendo entrelaçados, totalmente unidos, mesclados. Essa é a Tua vontade, por isso entrelaça-nos, Senhor, a cada dia, a cada situação, que o Senhor tenha liberdade para atuar em nós, para trabalhar, para remover as coisas que têm atrapalhado, todas as coisas que ainda vêm do velho homem, da carne, do pecado, todos os vazios no nosso ser e também entre nós. O Senhor tem total liberdade na nossa vida, Senhor, para nos transformar, para nos entrelaçar, para que a Tua vontade seja feita na nossa vida. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, irmãos. Quarta-feira o título é Limpos e Entrelaçados pela Palavra Profética. Eu vou começar lendo página 45, o primeiro parágrafo. A maior tragédia decorrente da queda no Jardim do Éden foi a corrupção da mente humana. Nesse sentido, Paulo escreveu as seguintes palavras, em 2 Coríntios 11, 3. Receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. A artimanha de Satanás é fazer com que duvidemos da palavra de Deus, principalmente de sua palavra profética. Dúvidas assim invadem nossa mente e começam a corrompê-la lentamente. Como resultado, perdemos a simplicidade, a pureza e acabamos nos desconectando de Cristo. Por isso, mantenhamos-nos simples. Mesmo que não entenda, creia na origem da palavra que recebemos. Ela vem de Deus. Se formos simples e puros, seremos grandemente abençoados. Se você olhar em toda a Bíblia, irmãos, Satanás, porque ele sabe o poder transformador, o poder da palavra de Deus, de transformar-nos de dentro para fora, de mudar a situação da vida humana. Ele sabe que é a palavra de Deus que faz a obra de Deus, que traz a vontade de Deus para essa terra. Então o que ele faz? Ele coloca dúvida nos homens, né? Quando eu digo homem, homem e mulher. Então ele sempre coloca dúvida na palavra. Quando a palavra é principalmente aquele que fala a palavra. Então, nós temos a Bíblia. Hoje há um grande movimento no cristianismo, rejeitando algumas verdades da Bíblia, até dizendo que a Bíblia precisa se atualizar. Qual é a raiz disso? É Satanás. E quando ele não consegue atuar diretamente na Bíblia, o que ele faz? Ele coloca dúvida naqueles que Deus usa para falar a palavra, quer dizer, ele faz duvidar do canal, da pessoa que está falando. Por exemplo, Paulo sofria muito com isso. Aquilo que Paulo falou para os Gálatas, irmãos, no capítulo 4, versículo 16, ele disse assim: tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade. Quer dizer, os judaizantes, aqueles que Satanás estava utilizando para colocar em dúvida a palavra de Paulo, estavam dizendo, olha, o que Paulo quer tem segundas intenções. Mas na verdade quem tinha segundas intenções eram os judaizantes. E aí Paulo chegou a dizer, olha, eu estou falando a verdade para vocês, isso que eu recebi, eu não recebi de homem nenhum, eu recebi de Deus. Eu me tornei inimigo de vocês porque eu estou falando a verdade. E qual é a consequência disso, irmãos? Veja, o que Satanás ele falou para Eva no começo: você vai conseguir discernir
o bem e o mal, como Deus. Mas na verdade, o que ele queria dizer é: você não vai mais precisar de Deus para discernir o que é bom e o que é mal. Mas isso não é verdade, irmãos. Por quê? Se você olhar para as pessoas hoje sem Deus, você acha mesmo que elas conseguem discernir na vida delas o que é bom e o que é mal? Não conseguem. O que Satanás na verdade queria é que ele sabia que, uma vez apartados de Deus, desconectados de Deus, ele poderia entrar e causar tudo o que ele causou, levando o homem preso, como nós vemos no capítulo 2 de Efésios, no curso desse mundo. É uma grande mentira. E aí você tem uma sensação de liberdade quando você ouve ele falar: não, você vai ser conhecedor do bem e do mal como Deus. Parece uma coisa, é liberdade, eu vou poder escolher meu caminho. Não, é uma falsa liberdade, porque na verdade você está sendo enganado pelo diabo e o diabo vem trazendo você no laço dele. Sem Deus, irmãos, nós não temos capacidade de escolher o caminho correto. Nós precisamos de Deus, nós precisamos da palavra de Deus, e Deus sabe disso, irmãos. É por isso que ele levanta pessoas, como levantou no Antigo Testamento, como levantou no Novo Testamento, Pedro, João, Paulo, entre outros, não é? Para ajudar-nos, como o próprio Paulo diz em Efésios 4, a escolher o caminho de Deus, a desempenhar o nosso ministério. Daí vem, irmãos, a questão da palavra profética. Eu vou continuar lendo, página 45, agora o segundo parágrafo. Veja: por desligar-se de Deus, que é a própria verdade do universo, o interior do homem ficou vazio e foi ocupado pela mentira. O diabo, que é o pai da mentira, usurpou o espaço pertencente a Deus. Na prática, o homem caído passou a viver em prol da vontade dos desejos malignos de Satanás. Isso fica bem evidente na história de Caim e Abel. Então você percebe isso? O que ele propôs? Ele propôs a liberdade. Mas ele está achando: eu estou livre, eu posso fazer o que eu quiser. Mas não há liberdade no engano. Pelo contrário, só há liberdade na verdade, irmãos. E veja, o Senhor Jesus, ele viveu nessa terra, e ele é a própria verdade, mas você percebe que ele viveu um viver restrito à vontade do Pai. Viver debaixo da vontade de Deus, irmãos, vai nos restringir, mas é o viver de acordo com a verdade, é a verdadeira liberdade. Do contrário, é o caminho do engano. E o caminho do engano, irmãos, aí cita Caim e Abel, não é? Veja, o que Deus queria no começo era que o homem, ele se multiplicasse, homem e mulher, né, se multiplicasse e enchesse toda a terra. E esse encher toda a terra, lógico, partia da premissa de que o homem comeria da árvore da vida. E a vida de Deus, então, se espalharia para todo o homem e os homens viveriam entrelaçados. Esse entrelaçar entre Deus e o homem, conforme nós vemos naquela figura na primeira semana do alimento diário, aquela figura do tear, das linhas, não é? Eu não vou ter tempo de entrar nisso agora. Então era isso que ia acontecer. Mas veja, irmãos, como aconteceu o contrário. Quando o pecado entrou, a segunda geração da humanidade, Caim e Abel, e olha, não é que Caim ele tentou fazer o mal, não. Os dois tentaram o caminho de Deus, seguindo o caminho de Deus. Só que veja, enquanto Abel se restringiu à vontade de Deus e moldou a sua vida à vontade de Deus e por isso se tornou um criador, um pastor de ovelhas, um pastor de rebanhos, Caim, achando que tinha liberdade, resolveu servir a Deus de acordo com o que ele achava, de acordo com o seu conceito. Qual é o resultado? Caim matou Abel. Você percebe? O que Satanás vai produzir através do engano, da mentira. Só que assim, não é qualquer engano, não é qualquer mentira. É algo muito bem disfarçado, é algo astucioso. É algo que faz a nossa mente, é um sofisma. Paulo fala sobre isso em 2 Coríntios 11.
você acredita naquilo e aquilo você cria uma fortaleza na sua mente. A palavra de Deus não passa mais. Agora, veja, irmãos, a palavra que nós temos recebido, o que ela tem, o que ela está produzindo, o que ela quer produzir, o que ela está fazendo. Em 1 João, capítulo 3, 11, nós lemos: a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Quer dizer, veja só, o que eu disse? Que o que Deus queria desde o princípio, e quando eu falo desde o princípio é desde a criação, é que as gerações da humanidade fossem então como essa rede de amor, esse tecido de amor entrelaçados, Deus e o homem, e o resultado seria nós amarmos uns aos outros. Mas o versículo 12 diz: não segundo Caim, que era do maligno. Quer dizer, o resultado da entrada do pecado, o resultado do trabalho de Satanás é o contrário disso. Agora, o que essa palavra que nós temos recebido está fazendo? Ela está nos fazendo, irmãos, voltar ao princípio, nos entrelaçando com Deus, né? Se você pegar aquela figura, é a linha horizontal, perdão, vertical, desculpe, né? Vertical. E entre nós, que é a linha horizontal, um entrelaçado no outro, porque o amor procede de Deus. Esse amor, ele aconteceria a partir do momento que o homem comesse da árvore da vida, porque ali ele comeria da natureza de Deus para dentro dele. Nós fizemos isso quando nós recebemos o Senhor. O que nós precisamos agora, lógico, é cada vez mais nos alimentarmos da palavra, sermos simples, praticarmos a palavra para que nós cresçamos, a vida de Deus cresça em nós, nós cresçamos, e o resultado do crescimento de vida não é você ter mais conhecimento. O resultado é você ter mais amor, é nós estarmos mais unidos. Se está separado, é porque ainda tem engano, ainda tem mentira, ainda tem espaço para Satanás atuar. Quando Deus for preenchendo esses espaços, essas mentiras, esses enganos com a verdade, você vai perceber que vai haver cada vez mais esse entrelaçar. Deus, nós, os homens. Querido irmão, querida irmã, ainda há muitas coisas negativas em nós. Por isso nós não podemos agora ficar desatentos. Pelo contrário, nós precisamos buscar mais o Senhor. Receber essa palavra, sabe, com fé, e deixar essa palavra produzir o que Deus quer produzir. Veja, eu ainda vou ler na página 46, o segundo parágrafo. Veja só. A Epístola aos Romanos menciona que com a queda toda sorte de injustiça e impureza foi depositada em nós, e por isso o homem passou a praticar coisas inconvenientes. Essas coisas nos afetam tremendamente e nos afastam uns dos outros, gerando inveja, ódio e morte espiritual, contendas, dolo, más intenções, malignidade, difamação, calúnia, aborrecer-se de Deus, insolência, falta de temor, soberba, presunção, críticas, invenção de males, notícias falsas, desobediência aos pais, insensatez, falta de afeição natural e misericórdia. Isso tudo em Romanos 1, versículos 18 a 31. Todos esses traços negativos impedem a edificação da igreja e a formação do tecido de amor. Quer dizer, irmãos, enquanto nós estivermos em nós mesmos, nós vamos sempre querer seguir o caminho de Caim. Porque o caminho de Caim, irmãos, é o caminho do nosso velho homem. Quando a gente acha que tem liberdade para fazer o que nós quisermos, para servir a Deus do jeito que nós queremos. Não importa a vontade de Deus, não importa o jeito que Deus fez as coisas, o que importa é o que eu entendo, o que eu quero. Esse é o caminho de Caim. O caminho de Caim, irmãos, ele é cheio dessas coisas que nós vimos aqui em Romanos, né? E não há edificação com essas coisas. Por isso, nós precisamos sair, mudar do velho homem, da nossa maneira natural, para o novo homem, para viver no Espírito, para viver a edificação da igreja, essa rede de amor
Inclusive é o que fala, né? O finalzinho da página 45. Querido irmão, querida irmã, pese isso. Como você tem vivido? Você tem vivido muito ainda no seu natural, na sua razão? Se você perceber, você vai ver, o seu natural, a sua razão não está produzindo nada que Deus queira, nada que é amor, nada que é luz. Pelo contrário, você está se afastando mais de Deus, dos irmãos, vivendo sozinho e vivendo nesse sofisma que você criou, aliás, que Satanás criou e você abraçou. Você precisa se libertar. Se essa é a sua situação, você precisa se libertar disso. Do contrário, quando o Senhor voltar a expor todas as coisas, aí o que vai restar é o ranger de dentes. Porque você vai perceber e aí se arrepender do quanto você ouviu. E mesmo o Senhor tentando falar com você, você se mantinha duro. Nós precisamos, irmãos, perceber o que essa palavra tem produzido. Eu vou terminar lendo mais um parágrafo, página 46, o último parágrafo. Pela palavra, pouco a pouco, o Senhor nos enche consigo mesmo, com a graça, com sua vida, com sua natureza, com sua justiça, com sua santidade, com sua glória, com sua essência, que é o amor. Não tínhamos compaixão uns dos outros, mas passamos a ter empatia, compaixão e misericórdia. E por isso passamos a amar uns aos outros, a suportar-nos em amor e praticar o perdão mútuo, como num tear, pelo entrelaçamento dos fios da urdidura e da trama, Deus está tecendo essa história de amor em nós. Nesse processo, Cristo é como a agulha que nos entrelaça um com o outro e também com Deus. É dessa forma que o Senhor vai produzir esse tecido celestial maravilhoso. Você percebe, querido irmão, querida irmã, é exatamente o que o apóstolo João estava dizendo. A mensagem que nós ouvimos desde o princípio é essa, que nos amemos uns aos outros. Que princípio? Lá da criação. É a origem, é a vontade original de Deus. E o que produz isso é a palavra. É deixar essa palavra entrar, habitar em nós ricamente a palavra de Cristo, que é o próprio Cristo. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações na página do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.